Professor, é nessa parte que o senhor vai fazer a chamada? Não, boa noite mais uma vez. Vamos começar a nossa terceira parte aqui, a nossa última parte da atividade síncrona de hoje. Não, a chamada já está feita. Se você conectou, você já está na chamada. Não, eu tô brincando, pessoal. A gente não faz chamada de forma convencional, tá bom? A orientação é que você entre no AVA, faça as atividades, né? É isso aí que vai contar como sua presença, tá bom? Vai contar com sua presença. Então, tá aqui na atividade síncrona é extremamente importante. Participar, fazer as atividades que os professores postam no AVA também é indispensável. Então, tudo isso é contabilizado, tá bom? Então, Entendi, obrigado, professor. bom, até mais. Vamos continuar, então. Deixa eu só compartilhar aqui de novo a tela. Só um instantinho, pessoal. Para que nós continuemos aí o nosso... Só um instante. A gente estava aí falando de transtorno de conduta. Vamos retomar dessa parte aqui, falando, né, definindo aí transtorno de conduta, caracterizado por comportamentos agressivos e desviantes em crianças e adolescentes, causando incômodo às pessoas mais próximas, como consequências jurídicas, bem como consequências jurídicas decorrentes das normas sociais e legais que os indivíduos portadores desse transtorno cometem. Então, transtorno de conduta basicamente são comportamentos agressivos, né, fora do normal de crianças e adolescentes. Isso aí a gente já tinha mencionado. E aí nós falamos das causas dos transtornos de conduta. A primeira causa que eu apontei, né, são os fatores motivadores. E aí quando você tem crianças e adolescentes que convivem, que têm um ambiente familiar desestruturado, né, há uma grande chance dessas crianças e adolescentes desenvolverem transtornos de conduta, tá bom? Condições econômicas desfavoráveis, violência e abuso parental, negligência familiar, isso é que eu chamo de fatores motivadores, né? Fatores motivadores, isso aí pode levar a transtorno de conduta. O segundo fator que nós abordamos também, e nós retomamos daqui, né? Quando essas crianças e adolescentes já têm outros transtornos, né, que nós chamamos de comorbidades. Né? Ela apresenta já outros transtornos, e esses outros transtornos podem gerar transtorno de conduta, que é, por exemplo, transtorno de déficit, atenção e hiperatividade, né, a chamada TDAH, né, transtornos obsessivo-compulsivo, transtornos de ansiedade, de depressão, né, tudo isso pode ser causa, né, são outros transtornos que geram transtorno de conduta. E, por último, a questão do gênero. É mais comum em meninos que ter transtorno de conduta, meninos que têm TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e em meninas é mais comum quando as meninas têm transtornos de natureza emocional, como ansiedade e depressão. E aí cada um age de uma forma, né? Por exemplo, o menino, essa agressividade, ela pode se desdobrar em roubos, né? Pequenos roubos, né? A menina pode esse transtorno de conduta pode se manifestar, por exemplo, quando a menina começa a mentir, começa, né, a se fechar, né? Isso tudo gerando esses transtornos de conduta. Tá bom? Outro conceito aí para você, agressão, né? O que é uma agressão? Todo tipo de conduta hostil, ofensiva, insultuosa e desrespeitosa, física ou verbal contra alguém. Isso é agressão. Agressão é quando você desrespeita alguém, né? O conceito é muito simples, e de fato é simples, né? Mas precisa ser pontuado, precisa ser colocado, né? Precisa ser mencionado.
conduta hostil, ofensiva, insultuosa, desrespeitosa, física ou verbalmente contra alguém, né? E aí a gente precisa, e aí não é simplesmente em relação a crianças ou não, mas o ser humano de uma forma geral, né, nós precisamos agir de forma respeitosa, né? Condutas, como eu pontuei, condutas hostis, ofensivas, insultuosas, desrespeitosas, não leva ninguém a nada a não ser para continuar a agressão, né? Para a perpetuação da agressão, né? E aí eu coloco um alerta que eu já mencionei, na verdade já mencionei, mas vamos lá. Crianças e adolescentes expostos a um ambiente agressivo tendem a replicar esse padrão em outros ambientes do seu convívio social. Tal padrão de comportamento pode se apresentar como mero aprendizado da conduta inadequada, mas pode ser um pedido de socorro decorrente ao abandono e à negligência sofridos. Então, é interessante, né, a gente prestar atenção nisso, né? De repente no seio da sua família, no seu convívio social, né, na sua comunidade você tem, você percebe uma criança, um adolescente que tem, né, que age de forma desrespeitosa, é agressivo, né? Ele pode estar simplesmente sendo vítima de tudo aquilo. De repente a gente tem a tendência de achar que ele é o agressor, e de fato ele agride, né? Crianças com transtorno de conduta agridem, né? Mas esse agressor, essa pessoa com transtorno de conduta, essa criança e adolescente com transtorno de conduta, pode simplesmente ou estar replicando aquilo que ela sempre viveu e que ela acha que é normal, né? Tem crianças que batem no coleguinha, no amiguinho, no irmão, sei lá, no colega de escola, porque em casa ela vive debaixo de um ambiente violento. Então ela só está replicando aquilo, né? Ou de uma outra forma, como foi colocado aí, pode ser também um pedido de socorro, né? Mostra que ela não sabe fazer outra coisa senão aquilo. Então ela, na verdade, ela é refém da sua própria condição. Isso é muito sério, pessoal, né? Isso é muito sério. Não é fácil de lidar, né? De fato, não é fácil de lidar, porque na maioria das vezes as pessoas tendem a generalizar ou analisar de forma simplista, né? De forma simplista. E crianças problema, adolescentes problema, ninguém quer ficar perto, né? Isso é fato. Isso é fato. Mas é preciso ter um olhar bem cuidadoso sobre crianças e adolescentes que apresentam esse tipo de comportamento, né? Para que se perceba o porquê de tudo isso, né? E tente contornar tudo isso, né? A gente tem aí tantas crianças que sofrem, que são tiradas dos seus pais, do convívio familiar, justamente por conta da agressão, de agressões, as mais diversas agressões e negligências, né? Isso é algo a ser verificado e com muito cuidado, com muito carinho, né? Em relação à psicopatia, pessoal, a última parte aí, já estamos caminhando para o final da nossa atividade síncrona de hoje. O que é uma psicopatia? Comportamentos individuais e relacionais de violação às normas sociais no que diz respeito ao direito das pessoas. O que é um psicopata? É aquela pessoa que não respeita o outro, aquela pessoa que fere tudo quanto é tipo de norma. Eu sei que tem a pessoa que é simplesmente ela é alguém que está revoltado com alguma coisa, não necessariamente é um psicopata, né? O psicopata é uma condição de doença, né? De transtorno. Então, para se perceber um psicopata, para que alguém tenha um diagnóstico de psicopatia, é preciso que haja um laudo de alguém que seja capacitado para isso, né? Mais gente riscando a tela, não acredito, não acredito. Você que está riscando a tela aí, segura as pontas um pouquinho, né? Risca depois, risca agora não, que vai ficar feio para a turma.
vamos lá, vamos lá. O típico psicopata é um indivíduo sem consciência do outro enquanto ser humano. Ele parece cego diante dos sentimentos, desejos e necessidades das pessoas à sua volta, mas, na verdade, ele enxerga tudo isso, mas não se importa. A questão do psicopata não é que ele não enxerga. A questão do psicopata é que ele não se importa. É aí que está o problema do psicopata, né? A questão do psicopata é o não se importar com o outro, né? Nós somos criados por relacionamento, o ser humano foi criado para se relacionar. E aí, quando você não se importa com o outro, é extremamente complicado, né? Algumas características aí do psicopata. É incapaz de criar vínculo afetivo. O psicopata pode ser alguém que até convive no meio social, mas ele não tem vínculo afetivo com ninguém, ele não gosta de ninguém, ele não tem afeição, afetividade por ninguém. Ele é incapaz, e isso é sério, né? Isso é sério, porque geralmente nós convivemos com pessoas e tendemos a gostar dessas pessoas. É lógico que, de repente, você convive com pessoas que você não gosta, mas é natural desenvolver vínculos afetivos com as pessoas, né? O psicopata não consegue, ele é incapaz de criar vínculo afetivo com alguém. Ele também é incapaz de sentir culpa pelos seus atos. Se ele faz alguma coisa que é errada, para ele está tudo bem. Ele não tem o senso de moralidade do psicopata, é inexistente. Ele faz uma coisa e não se sente culpa daquilo, né? Ele é calculista, ele é inescrupuloso, ele é manipulador. Ele usa agressividade e técnica de sedução para conseguir o que quer. Então, se ele não consegue pela sedução, ele usa a agressividade, né? Ele usa a agressividade. O psicopata geralmente é mentiroso, é egocêntrico, manipulador, já coloquei aí, mas estou pontuando novamente, né? É dissimulado, tá? Ele consegue fingir uma situação, fingir um sentimento, né? Apesar de aparentemente não ter qualquer sentimento de empatia, misericórdia, ele é capaz de fingir ou de emular sentimentos para conseguir o que quer. Então, o psicopata, para que ele se aproxime de alguém, ele pode usar a sua dissimulação para se aproximar e para alcançar aquilo que ele quer, né? Para aquilo que ele coloca como objetivo. E aí eu quero pontuar aqui 3 tipos de psicopata. Na verdade, são 2 tipos, aí o terceiro tipo é a decorrência dos 2 primeiros. O psicopata primário, nós chamamos de psicopata primário, é um indivíduo irresponsável, sem empatia, ou seja, ele não consegue sentir nada pelo outro, que comete atos antissociais e é superficialmente charmoso, mas que possui um déficit inerente que gera a condição de psicopatia no indivíduo. Ele é caracterizado por sua extroversão, baixa ansiedade e autoconfiança. Olha só que séria essa característica aí, que coisa curiosa. Quando você pensa em psicopata, de repente você pensa em alguém que está em um olho vidrado, alguma coisa assim, é violento, né? Mas o psicopata primário, ele tem essas características, né? Ele é extrovertido, e na verdade todo mundo gosta de ficar perto de alguém alegre. Extrovertido é aquela pessoa alegre, falante, né? Ele tem baixa ansiedade e ele é autoconfiante. Então, de repente a gente se aproxima de um psicopata e nem percebe essa característica nele, né? Justamente por ser uma pessoa extrovertida, uma pessoa fácil de lidar, né? Porque ele sabe dissimular, né? Simular. Pessoas com psicopatia primária, né? Geralmente são pessoas que têm transtorno de personalidade antissocial, narcisista ou histriônicos. Essas pessoas com esses transtornos podem desenvolver psicopatia, né? Justamente porque por essas características aí, né? O transtorno de personalidade antissocial, por exemplo, ele não tem empatia nenhuma.
ele não tem empatia nenhuma, mas ele é extremamente autoconfiante, né? Ele é autossuficiente, o narcisista também do mesmo jeito, né? E o histriônico também do mesmo jeito, tá bom? Então, geralmente, pessoas com esses transtornos podem desenvolver psicopatia, tá bom? Psicopatia, o psicopata secundário são indivíduos com baixa inteligência e elevado nível de ansiedade. É exatamente o contrário, o oposto do psicopata primário. Ele age impulsivamente por causa de sua ansiedade. Normalmente são hostis, socialmente agressivos e isolados. Pessoas que podem desenvolver psicopatia secundária são indivíduos com personalidade antissocial, os dependentes e os paranoicos. São pessoas que elas desconfiam de tudo, elas dependem dos outros, né? E elas são antissociais, tá bom? E o criminoso, geralmente é o psicopata primário, mas que apresenta um comportamento criminoso, né? Ele faz alguma coisa que fere a lei, que fere a norma, né? Que sai daqui da... quando eu estou falando fere a norma, são normas legais, né? E aí ele vira um criminoso. Um psicopata pode viver a vida inteira sendo psicopata e não cometer crime nenhum, né? Mas cometer o crime, aí, né, vira um psicopata criminoso, é lógico, né? Muito bem, pessoal, a gente vai terminar por aqui e eu quero trazer para vocês uma atividade que você vai colocar lá no fórum, tá bom? Você vai colocar lá no fórum. Terminando essa nossa aula... Oh, meu Deus. Posso continuar, gente? Vamos lá. Terminando a nossa aula aqui agora, eu vou abrir um fórum e você vai ter aí o fórum aberto para você fazer essa atividade. Que atividade é essa? Faça uma pesquisa na internet com o uso da palavra-chave psicopatas no ambiente de trabalho e responda as seguintes questões. Por que os psicopatas no ambiente de trabalho tendem a crescer profissionalmente e, às vezes, obter prestígio? Esse é um ponto importante. E segundo, quais os principais prejuízos para a saúde do trabalhador em ter um chefe psicopata? Tá bom? Então, você vai ter essas duas perguntas aí e responde lá, por favor, lá no fórum, tá bom? Daqui a pouco, daqui a alguns minutos, você já vai ter o fórum aberto e já vai poder responder essas perguntas, tá bom? Tem até terça-feira que vem, professor? Não, eu vou te dar mais tempo, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou te dar mais tempo. Eu só gostaria que você fizesse, né? Eu não vou fixar um tempo, tá? Eu não vou fixar um tempo. Eu vou colocar aí para você o tempo até o lançamento da nota da segunda VA, tá bom? Deixa eu fixar um tempo bem longo aqui para você, mas não deixe para a última hora, né? Para que você não seja prejudicado. Outra coisa, não precisa ser algo muito extenso, tá bom? Faça a sua pesquisa, coloque a fonte lá, faça um comentário, responda essas duas perguntas. Não faz no Ctrl+C, Ctrl+V, não, pessoal, porque Ctrl+C, Ctrl+V é perda de tempo para você, perda de tempo para mim, não acrescenta nada. A minha intenção e a intenção de todos os professores, quando passam alguma atividade para você, é acrescentar na sua vida, na sua formação intelectual, né, de alguma forma, né, e humana também, com certeza. Principalmente nas nossas aulas de psicologia aí, a intenção é trazer algum acréscimo em termos de relacionamento, em termos de humanidade para você, tá bom? Então, não faz um Ctrl+C, Ctrl+V, porque Ctrl+C, Ctrl+V não muda nada para mim, tá bom? Não vai mudar nada para mim. Eu já fiz a minha pesquisa e tal. Agora, né, se você fizer a sua pesquisa, você também tem a possibilidade de crescer, tá bom? Então, fica a dica aí para você em relação a essa atividade, tá bom? Alguém tem alguma pergunta em relação a tudo que foi mencionado? Vocês querem fazer algum questionamento? Em relação à atividade, ratificando aí, né? Você vai ter o prazo até o lançamento de notas da segunda VA. Então,
o tempo é bastante extenso, mas não deixa para a última hora, porque, primeiro, não sou só eu que passo a atividade para você, e você deixar para a última hora, de repente, não tem tempo, tá bom? Pessoal, nós vamos terminar a nossa aula de hoje por aqui, e eu quero agradecer aí você que está aí com a gente, tá bom? E depois você, se você quiser assistir de novo isso que foi mostrado para você, vai estar lá no Alva, né? Você pode assistir, e muito em breve eu vou postar o material lá também, para que você, você possa ler também, tá bom? Então tá bom. Boa noite a todos, pessoal. Até mais. Boa semana aí para você. Tchau, tchau.